Coloquei para gravar. Gente, uma boa noite para vocês, mulheres maravilhosas. Hoje a gente vai estar dando início a mais um treinamento e eu tenho certeza que vai ser um treinamento de muito sucesso. Eu nem perguntei para vocês, mas todo mundo está me ouvindo bem, está me vendo legal, tá tudo ok? Isso. Então, hoje nós vamos falar de um tema, gente, muito, muito, muito legal. Eu queria que ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo da gente chamar mais uma mulher, chamar mais uma amiga, mais uma pessoa da nossa rede para estar aqui. Porque eu tenho certeza que depois do treinamento vocês vão falar: nossa, eu pensei na fulana, ela podia estar aqui ouvindo isso. A gente não pode ser egoísta, né? A gente tem que compartilhar as coisas com as pessoas. E a gente está aqui para isso, para compartilhar com as mulheres muito aprendizado. Eu peço a Deus que hoje Ele me use aqui de verdade para tocar o coraçãozinho de vocês de alguma forma. E eu acho que é esse o nosso propósito a todo momento. Eu tenho certeza que também é o propósito aqui das meninas, das nossas treinadoras maravilhosas que estão aqui, a Ana, né, Aninha? A Luciana, eu não estou vendo o rostinho das outras, mas todas têm os mesmos objetivos aqui, é de transbordar na vida de mulheres, transbordar na vida de vocês mais conhecimento, mais amor, mais paz, mais tudo de melhor na nossa vida. Porque eu acho que é isso que a gente faz, não só aqui dentro da Atlântica Natural, não só dentro desse projeto, mas cada lugar que nós vamos. E hoje eu vou falar exatamente disso, sobre semear. A todo momento nós semeamos. A partir do momento que a gente acorda, a partir do momento que a gente pensa em algo, a partir do momento que a gente fala uma palavra, de uma atitude que a gente toma, a gente está semeando. Então, a gente hoje vai falar muito sobre isso, sobre semear, sobre colheita. E quem aqui, ó, pegou papel e caneta, a gente vai fazer uma atividade também, gente, bem legal. Quero que você pegue aí, já pega um papelzinho, uma canetinha, que eu vou pedir para vocês anotarem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela do treinamento. Pronto. Tá todo mundo vendo direitinho? Bota aí ok, se vocês estão vendo a nossa tela. Ok. Então, olha que tema forte e poderoso hoje que nós trouxemos para vocês. A colheita farta. Como a lei da semeadura impacta a sua vida e seu negócio. Como eu falei anteriormente, tudo é semente. A todo momento a gente semeia, todo momento, todo momento. Então na verdade, o que a gente faz até no automático. E eu vou falar sobre isso. Hoje nós vamos aprender a semear com intenção. Quando a gente semeia com intenção e a gente trabalhar bastante isso na nossa cabeça, semear com intenção, porque a gente já faz, já semeia, só que a gente semeia de forma automática. E aí, quando a gente faz assim, a gente acaba cometendo alguns erros. Tudo que a gente já sabe que isso é até uma palavra bíblica, tudo que a gente planta, a gente colhe, não é verdade? E também, o que a gente não planta, a gente também colhe, porque acaba não tendo nem, na verdade, a gente nem tem colheita quando a gente não planta algo. E quando a gente planta algo, semeia algo que é ruim, né? A gente colhe, claro, não frutos que a gente deseja. Então, hoje nós vamos enfatizar sobre isso, sobre a semeadura com intenção, tá bom? Mas antes disso, eu vou me apresentar para vocês. Eu tenho certeza que tem mulheres aqui que me conhecem, mas eu tenho certeza também que tem mulheres que não me conhecem. Então, quem sou eu? Quem é a pessoa que aqui vos fala? Eu sou Célia Santos, eu tenho 45 anos e uma missão: inspirar mulheres a reconhecerem sua força e escreverem uma nova história. Todas nós temos uma história. E assim,
Muitos já reescreveram sua história e muitas precisam reescrevê-las. Eu já reescrevi a minha história. E a todo momento a gente sempre coloca mais um capítulo, mais um, mais um, mais um. E esse é o meu objetivo. Eu comecei minha jornada como CLT, realizei o sonho de ter o meu próprio salão de beleza, porque a minha profissão é cabeleireira, sou especialista em colorimetria, amo, é maravilhoso, eu amo, sempre amei o que eu faço, mas ao longo do caminho eu descobri a minha verdadeira paixão, que era transformar vidas. E dentro desse mercado é o que a gente faz, né? Há mais de 18 anos eu atuo no marketing multinível, unindo a minha experiência como coach, eu fiz um curso de coach de certificação internacional, e assim, às vezes as pessoas criticam muito, coach, que eu não sei o quê. Gente, eu fiz esse curso para exatamente poder trabalhar em mim, né? Eu não atuo como coach, mas eu procuro aplicar essas técnicas em mim, na minha equipe, e é muito bom. E como coach, palestrante motivacional, para mostrar que toda mulher pode ser protagonista da sua vida, conquistar sua liberdade e viver com propósito. A pior coisa na vida da gente é a gente não ter um propósito. E o nosso intuito, eu não falo não só o meu, que estou aqui hoje, mas eu falo de todas, inclusive da empresa Atlântica Natural que apoiou esse projeto, é de fazer com que as mulheres tenham propósito, conquistem a sua liberdade financeira, a sua liberdade emocional, a sua liberdade física, que a pessoa se olhe de verdade e veja assim. Claro que todo momento a gente busca mais, sempre a gente está nessa constante busca, mas que realmente a gente possa dizer assim, nossa, eu estou melhorando, eu estou no caminho certo. E aqui eu acho que é o caminho certo para a gente. Eu tenho certeza que nós já conseguimos alcançar muitas coisas, já demos o primeiro passo, e o importante disso, você, né, que está aqui na sala hoje, já é uma semente. Você lançou uma semente e uma semente que vai frutificar, eu tenho certeza. Aqui nós vamos entender, né, um pouco sobre a lei da semeadura. Todo mundo sabe, todo mundo já viu, tudo que o ser humano planta, ele colhe. É uma passagem bíblica, né? Então, assim, quando a gente se olha, se eu falar para você agora nesse momento, tira sua roupa, vai para frente do espelho, se olhe, você está gostando do que você está vendo? Se você não está gostando do que você está vendo, foi uma semente, foi lançada, foi você que semeou. E aí hoje, né, eu estava na academia e eu estava ali pensando, estava morrendo ali já nos últimos exercícios, e eu falei assim mesmo, nossa, cara, para a gente conquistar as coisas, não é fácil. Não adianta dizer assim, é fácil. Eu vejo muitas pessoas dentro desse mercado falando, vende aqui nesse segmento é muito mais fácil. Não é fácil. É simples, mas não é fácil. Tudo que a gente vai conquistar com coisas boas, realmente, coisas que vão construir algo na nossa vida, não é fácil. A gente precisa, eu lá, estava sentindo dor, cansaço, suando, e aí eu falei, nossa, eu plantei um corpo que eu não queria, fui semeando, né? Eu fui semeando e comendo besteira, não me exercitando, não cuidando da minha saúde, e agora, mas dá tempo, né? O importante é que dá tempo. Eu sempre falo que o conhecimento, ele é libertador. E quando a gente não tem o conhecimento, a gente fala, acaba fazendo as coisas erradas por falta de conhecimento. Mas quando a gente tem esse conhecimento, a gente sabe, não, agora eu não vou mais errar. E uma coisa muito legal que aconteceu comigo dentro da Atlântica Natural foi que eu consegui enxergar isso, que eu estava semeando uma vida que eu não queria. Eu estava vivendo, trabalhando horas e horas em pé, sem me alimentar direito, ganhava bem, sim, estava com meu negócio próprio, sim,
mas eu não estava conseguindo conciliar as coisas que vão realmente fazer sentido na minha vida. O que adianta você trabalhar? Eu até vou falar sobre isso, mas o que adianta a gente trabalhar, 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 trabalhar e ser uma mulher exausta, cansada, mal-humorada, sem força para nada? Se olhar, não ter tempo para cuidar da sua saúde, não ter tempo para ficar com a sua família. E esse mercado é algo assim fantástico, porque ele proporciona isso para a gente. Então, hoje, eu vou falar muito e vou continuar falando sempre que a gente precisa semear com intenção. Eu queria que você escrevesse, eu pedi para você colocar aí o papel e a caneta, e eu queria que você escrevesse essa frase: semear com intenção. Porque a partir de hoje, nós vamos semear com intenção. Hoje nós já vamos dormir, a gente vai acabar esse treinamento, quando a gente acabar aqui, nós já vamos, todas as nossas ações, tudo que a gente fizer vai ser com intenção. A gente vai ficar com isso na nossa cabeça, tudo que nós fizermos vai ser com intenção. Uma palavra que você for falar, você vai falar com intenção. Uma atitude que você tomar vai ser com intenção. Você sempre vai se policiar para isso. Ah, Célia, eu vou ficar maluca? Não. Gente, tudo que nós fizermos a partir de agora é com intenção. Fala, repete comigo aí só com você aí, você mesmo. Tudo que eu fizer, toda semente tudo que eu semear, será com intenção. Então vamos lá, de novo. Tudo que eu semear será com intenção, tá bom? Então, gente, olha, na nossa vida pessoal, como é importante, né? A gente sempre fala assim, ai, o marido que eu tenho foi uma semente que eu plantei. Os filhos que eu tenho foi a semente que eu plantei. A vida que eu tenho foi uma semente que eu plantei. E assim sucessivamente a gente planta. Será que você realmente tem semeado na sua vida pessoal de forma correta? Você tem lançado as verdadeiras sementes, sementes boas, porque a nossa vida pessoal, se você não estiver bem, eu acho tão importante esses treinamentos que a gente tem aqui do Nato Delas, porque não adianta a gente aprender a vender, saber do produto, saber se a gente não está bem, de verdade, se a gente não está com a cabeça. Eu estava até conversando com a Ana hoje, e a mulher ela é diferente do homem, né? A mulher, ela eu não sei, assim, se são todas, eu acho que não, porque tem mulheres que é igual ao homem mesmo, assim, não tá muito nem aí para alguma coisa, mas tem dias que quando você não tá bem, você não. Cara, parece que você não quer nem sair, falar com ninguém, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém. Então, a nossa vida pessoal, ela é importante, ela está em sintonia. Claro que nós temos desafios. Eu tenho desafio, você também tem desafios, todos nós temos desafios no nosso casamento, com os nossos filhos. Nós passamos por momentos difíceis. A gente também precisa esse treinamento não só para vocês, é para mim também, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E eu vendo tudo isso que eu precisava falar para vocês, me fez refletir muito sobre as sementes que eu tenho lançado. Graças a Deus, eu conheci a Atlântica Natural e eu comecei a semear mais saúde na minha vida, porque eu não estava satisfeita com aquilo, eu estava ficando doente e nem estava percebendo. Então, acontece isso. Então, hoje eu quero que você faça essa reflexão na sua vida. Se olhar, parar na frente do espelho e olhar para você. Eu estou satisfeita com o meu corpo? Eu posso melhorar? Se eu posso melhorar, por que não? Vai doer? Vai ter sacrifício? Vai, mas é necessário, porque uma hora a colheita chega. E assim nos nossos relacionamentos, né? Na nossa saúde, a nossa vida espiritual, às vezes a gente passa dias e dias e dias. Eu não posso falar que são todas as pessoas, mas a gente passa dias sem pegar uma Bíblia para ler uma palavra,
que é o maior livro, né, que a gente pode falar, pode indicar. Eu posso te indicar aqui vários livros. Eu tenho uma estante cheia de livros que eu já li, que eu amo e que, assim, realmente fizeram muita diferença na minha vida, mas a gente não pode deixar de falar do livro que, sim, gente, não tem nem palavras, né? Então a gente precisa tirar um tempo para ler a Bíblia, um tempo para meditar. Não sei se é isso que você que faz bem para você, e você tirar um tempo para você mesmo, para você ficar com você, só você vai para dentro do teu quarto, vai falar com Deus. Eu fiz um encontro que é muito legal, chamado Encontro com Deus. Então, eu fiquei um final de semana num sítio e a gente nem podia falar, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. Era só palestras sobre a palavra de Deus, orações, e aquilo era um momento para a gente ouvir a voz de Deus. E assim, a gente na correria do dia a dia, a gente não escuta. Às vezes Deus quer falar com você de várias formas e você nessa correria tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que, às vezes, muitas aqui ainda têm um trabalho tradicional, ainda, né, que eu tenho certeza que daqui a pouco será só a Atlântica Natural, e aí ganhando acima de R$ 50.000, eu tenho certeza, e recebe aí para a sua vida e a gente não tem tempo para ouvir aquela voz que fala com a gente de verdade. Então, assim, cuidar da sua espiritualidade é muito importante. E os negócios. A gente sempre procrastina, deixa para mais tarde, deixa para depois. Amanhã eu vou falar com aquela cliente, amanhã eu vou mostrar aquele plano, amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer. E aí você vai deixando para trás. E o intuito não é que você seja só telespectador. Assistir um filme, gente, no Netflix é maravilhoso. Ir para um estádio, ver um jogo de futebol, aplaudir pessoas é maravilhoso, mas Deus não te colocou nessa terra para você ficar aplaudindo as pessoas. A gente tem um momento de aplaudir, sim, a gente tem que aplaudir para depois ser aplaudido. Mas eu te convido a mudar, a entrar para o jogo, entrar para o campo, jogar e fazer o teu gol, porque você consegue. Se outras pessoas conseguiram, inclusive, né, eu quero dar até os parabéns para a Aninha, a nossa imperial maravilhosa, com o seu esposo, Bruno Caio, que conquistaram, né, uma coisa que ainda ninguém tinha conquistado dentro da empresa, que foi a Land Rover, né? Então, assim, palminhas aí, eu gostaria que vocês, né, colocassem palminhas aí para ela, porque eles são um casal de pessoas maravilhosas, que merecem muito, têm feito um trabalho lindo, maravilhoso, são pessoas incríveis e merecem muito. Então, já abriram o caminho para que a gente consiga alcançar também. Se é possível para um, vai ser possível para outro, entendeu? E nós, como mulheres, gente, nós somos mulheres semeadoras. A gente, a todo momento, a gente semeia. E aí é o que eu quero falar para você, né? A mulher como semeadora. E quais os papéis que as mulheres normalmente desempenham como mãe, como esposa, como empreendedora, como líder. Nós mulheres somos naturalmente semeadoras. Todos os dias, até sem perceber, estamos plantando com as nossas palavras, como eu falei, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. E quando educamos os nossos filhos, nós estamos plantando valores. E quando cuidamos da nossa casa ou da nossa família, estamos semeando amor, esperança, estabilidade, carinho, paz. Não tem coisa melhor do que uma casa bem cuidada, do que uma família bem cuidada. Quando você chega, conhece uma família e você fala assim: nossa, que família, que casa que tem uma energia boa, que família que tem uma energia boa. Mas isso é quando você chega num lugar, num lar, que você vê tudo desestruturado, uma casa suja, os filhos sujos, os filhos.
mal educados, você não fala, ah, é culpa do homem, não. Você fala assim, nossa, que mãe relaxada. Geralmente esse papel é sempre dado à mulher, né? Então, assim, uma mulher cuidadora, semeadora, que semeia carinho, amor, quando ela cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, do seu marido, da sua vida, isso é muito, cara, muito, muito legal. Não tem coisa melhor, eu amo sentir, eu acho que tem pessoas que pensam que pobreza é sinônimo de sujeira, de bagunça, e não é. Eu tenho certeza que se você hoje começar a organizar, pegar, organizar sua casa, organizar seu guarda-roupa, suas coisas, tirar aquilo que não serve mais. Dá, às vezes não serve para gente, mas serve para outra pessoa. E aí você não é dar coisas velhas, lixo, não, é dar coisas realmente que às vezes não dá mais em você, não dá mais nos seus filhos, que ainda são bons, que ainda tá bom você dar, semear na vida de outras pessoas, e aí você abre espaço para coisas melhores a organização, a limpeza atrai coisas boas, bons fluidos, né? E ser uma mulher assim, né? E quando nós nos dedicamos ao nosso negócio, mesmo com cansaço, estamos plantando crescimento e possibilidades. Cada escolha nossa, por menor que pareça, é uma semente. E o mais lindo de tudo é que a terra da vida sempre responde ao que plantamos. E aí, então, eu queria que você pensasse, né? Pense, que tipo de semente tem lançado? Você tem plantado com a intenção ou plantado no automático? Aí, mais uma vez, eu vou falar para você que devemos plantar com intenção. A partir de hoje, você já sabe que você precisa cuidar do seu corpo, que você precisa cuidar dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas decisões. Se você hoje olhar, se eu falar para você assim, abre a sua conta bancária aí, abre a conta, vê quanto que tem na sua conta. Gente, se não tem nada, se você está devendo, se você joga os boletos para cima e escolhe qual boleto você vai pagar, foi uma semente. Você plantou isso. Dá tempo de você pegar, tirar tudo, organizar tudo, arar a terra e começar a lançar novas sementes, a transformar a sua vida, porque você não merece isso. E eu estou falando isso para você porque eu já passei por isso. Eu já me encontrei no momento que eu nem, para falar a verdade, dizer, ah, você acordava, não, porque eu nem dormia, pensando no que, qual era a conta que eu ia pagar naquele. Ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Você precisa cuidar hoje da sua vida financeira. Cuidar da sua, enxugar tudo, pegar lá, falar, deixa eu escrever aqui o que é importante, o que, que não é importante, entendeu? Isso aqui eu não vou pagar agora, vou pagar isso aqui que é importante, eu vou trabalhar. Nós temos um negócio maravilhoso nas nossas mãos. Eu não consigo entender como às vezes tem pessoas que falam assim, ah, eu estou sem dinheiro. Eu ouvi uma coisa, um depoimento da Bárbara no seminário aqui do Rio, ela falando, ela como funcionária pública ganhava 2.000, estudou, fez faculdade, fez pós-graduação, estava trabalhando na prefeitura lá na região dos Lagos, e ganhando 2.000 e pouco, isso porque tinha um cargo assim, e ela conhece o multinível, ela estava fora do multinível. E aí ela falou, que eu vendendo, eu fui, peguei os produtos para vender e ganhei o dobro do que eu estava ganhando lá, uma quantidade de produtos que eu vendi. Então, gente, não tem desculpa. No começo, aí ela falou uma coisa super interessante que me chamou a atenção, que ela falou, o que que é o nosso bônus? Aqui, nesse negócio, você ganha dinheiro com o quê? Com venda. Se você está iniciando, se você começou esse negócio agora, se você ainda não tem uma equipe, por enquanto, você vai ganhar dinheiro como? Vendendo. E o bônus é o quê? Bônus. Hoje, eu já tenho um bônus que, se eu não quisesse vender, eu não precisava vender, mas eu vendo. E aí? Sabe por que que eu vendo? Porque eu preciso bater as minhas metas, porque a gente trabalha com metas. E isso eu não vou ficar, eu só vou usar, não tem nem como eu só usar produto. Eu tenho que compartilhar, porque eu gosto.
eu tenho resultado, eu tenho que compartilhar com a minha família, com as pessoas que eu conheço, com os meus amigos, entendeu? Então, como líder, você precisa entender isso na sua vida. Que você, a partir de hoje, eu queria que você repetisse aí comigo. Você que está aí, eu gostaria que você repetisse comigo. Eu sou uma mulher semeadora e semeio com intenção. Gente, olha, é muito sério isso que eu estou falando para você. Ah, sério, que bobeira repetir isso. Não, você vai falar agora de novo comigo. Você vai repetir. Eu não estou te ouvindo, as meninas não estão te ouvindo, mas você vai falar. Se você quiser falar alto aí na sua casa, se você quiser falar baixinho, só com o seu pensamento, você fala: Eu sou uma mulher semeadora com intenção. Então, a partir de hoje, você vai entender que você é uma mulher semeadora com intenção. Tá bom? Agora eu vou passar aqui e quais são essas sementes que a gente lança? Isso aí, gente. Estou gostando de ver que vocês estão participando do chat, né? Hoje eu estou um pouquinho mais falando mais calminha, mais tranquila. Eu fui fazer um peeling, gente, no rosto e tá descamando todo, tô toda espelando e tá inchado. Mas assim, né? Eu joguei uma semente aqui, né, para ficar mais bonita, né? A gente tem que cuidar do corpo da gente e a gente fala muito sobre isso. Ó, lembre-se, a mulher semeadora, ela tem o poder de transformar ambientes futuros e até gerações inteiras. Mas isso começa com uma decisão hoje. E que dia que eu vou começar, velho? Hoje, tá bom? Plantar o que faz sentido e o que tem valor. É o que dá frutos de verdade. Então, a gente plantar o que faz sentido e o que tem valor é que faz frutos de verdade, tá bom? Então, as sementes do sucesso, gente. Então, hoje você vai aprender que existe sementes do sucesso também para você alcançar os seus objetivos aqui dentro da Atlântica Natural, ó. Disciplina, foco, coragem e a disciplina, sério. A disciplina, quando você levanta cedo, cumpre sua rotina, mesmo sem vontade. Então, a disciplina é isso, gente. Quando a gente faz as coisas mesmo sem vontade. Quem, quem trabalha aí CLT, do que eu falei no começo sobre mim, eu era CLT, a gente levanta forçado, porque você levanta para ir trabalhar por um salário, né? Ou que você tem uma obrigação, você arcou com um compromisso, e você vai, às vezes você não está com vontade, mas você vai assim mesmo. E para você alcançar o sucesso é você fazer coisas que você não tem vontade, mas que você precisa fazer. O foco é quando você diz não para o que te distrai e sim para o que te aproxima dos seus objetivos. Então, tudo que me aproxima dos meus objetivos é o meu objetivo de perder peso, de ter mais saúde, não é porque a gente precisa perder peso só para ficar mais bonita, mais gostosa, mas isso não, a gente precisa perder peso para que a gente possa ter mais saúde, para que a gente, eu fico pensando, hoje eu tenho 45 anos. Eu vou fazer 46 anos agora, dia 6 na terça-feira, e aí eu fico pensando, daqui a 20 anos, se eu não cuidar do meu corpo hoje, se eu não cuidar da minha saúde hoje, e nós estamos dentro de uma empresa que é a cara da saúde, né? Então, como que a gente vai falar de saúde, falar de produtos maravilhosos, produtos de beleza, se a gente mesmo não está cuidando da gente? Então, primeiro passo é a gente cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida espiritual e nossa vida financeira, a gente entendeu tudo isso. E a gente ter coragem para fazer o que precisa ser feito. Porque eu sempre penso e sempre falo que coragem ela não é ausência de medo, porque o medo é algo fisiológico, é algo que acontece natural para te proteger. Desde pequenininho a gente tem medo, medo de pular ali e cair. Isso vem para te proteger de verdade. Se eu falar para vocês as coisas que eu tenho medo, vocês não vão nem acreditar. Eu tenho medo de andar de escada rolante. Eu tenho medo de andar de elevador. Eu tenho medo de fazer essas coisas. Eu tinha medo de dirigir. Hoje eu posso dizer que eu não tenho mais medo de dirigir. Eu só não gosto muito, mas eu faço. Eu levo meu filho para natação, levo para a escola, levo.
no mercado. Se tiver que fazer, eu vou lá e faço, mas eu prefiro não fazer. Quando eu tenho alguém para dirigir para mim, eu prefiro não dirigir, mas antes eu tinha medo. Eu diminuí o medo, por quê? Porque eu fui fazendo isso de forma constante. Estar aqui falando com vocês, ah, hoje, quem morre de medo? Não, dá um friozinho na barriga, a gente realmente tem que falar em público, né? Falar com pessoas, é muita responsabilidade, eu vejo mais por isso, né? Pela responsabilidade que a gente tem, o que a gente vai falar para as pessoas, de verdade. E aí, você fala assim, Sérgio, você não anda de elevador, você tem medo? Eu ando. Se eu chegar num prédio, para uma consulta, para alguma coisa, e não tiver assessorista ali, não tiver ninguém para ir, eu vou morrendo de medo, mas eu vou. O medo, ele só não pode te paralisar. Então, hoje também a gente vai aprender que se você tiver com medo de fazer alguma coisa, sei lá, se é falar em público, se é pegar o carro, botar os produtos, tem gente que tem carteira de motorista, mas não dirige. Se você tirou a carteira, é porque você está apto aí. Se você vai bater, uma coisa que eu ouvi quando eu comecei a dirigir foi o quê? Só bate quem dirige. Realmente, se eu não dirigir, eu não vou bater. Claro que a minha intenção não é sair de casa e bater o carro. É ter cuidado, é ter atenção. Mas eu não posso ficar paralisada, entende? Então, quando você tem um medo que te paralisa, como que você vai. As pessoas. Todo mundo aqui, eu vou fazer uma pergunta. Quem tá aqui quer ser diamante, quer ser imperial? Todo mundo? Vamos lá, responde aqui para mim. Todo mundo quer ser? Fala para mim aí, quem quer ser? Sim, várias pessoas querem ser imperial, né? Mas o que que um imperial faz aqui? O que que um diamante precisa fazer, um imperial precisa fazer? Falar, falar do seu negócio, até para você chegar a esse nível, você já está falando mesmo. Então você precisa toma uma atitude, você precisa perder o medo. Não é perder medo. Não é, a gente nem vai falar disso. A gente só precisa ter coragem de ir lá e fazer com medo mesmo. Vai lá e faz. Eu vi a série do Davi, Casa de Davi. E aí, quando ele vai para o gigante, para matar o gigante, pergunta o irmão dele, pergunta para ele o seguinte: pergunta assim: você não está com medo? Ele falou: não, eu estou com medo, mas eu vou assim mesmo, porque eu tenho um Deus que está comigo. Então, gente, é isso. É a gente ter essa força dentro da gente. É você, mesmo com medo de falar, mesmo com medo de mostrar o plano, não tenha medo de levar o não, porque isso faz parte. Quanto mais não você levar, mais próximo do sucesso você vai estar, ok? E o cuidado, que eu até já falei, né? O cuidado consigo mesma. É você cuidar de você. Não adianta uma mulher conseguir aqui estar com dinheiro. Às vezes a pessoa está com dinheiro na conta bancária, mas é uma mulher infeliz, exausta, cansada. Era como eu me encontrava há um tempo atrás, tá bom? Então, assim, e também nós temos as sementes invisíveis, que é o perdão, a autoestima, a gratidão. São coisas que às vezes a gente nem vê, né? Mas assim, a gente precisa praticar todos os dias. É fácil? Não. Perdoar alguém que te magoou, que te feriu. Vocês pode até não acreditar, mas às vezes tem pessoas aqui hoje nessa sala que está me ouvindo e que ainda não conseguiu alcançar seu objetivo por falta de perdão. E quem está aqui e sabe que eu estou falando, sabe que eu estou falando com você. Tem pessoas aqui na sala hoje que ainda não conseguiram dar o próximo passo por falta de perdão. E hoje eu te convido, gente, não tem coisa melhor quando você perdoa. Que você não perdoa a outra pessoa, você perdoa você mesmo. Porque o perdão, ele é um orgulho, né? Ali dentro de você, que você espera que o outro faça. Tudo bem, gente, existem os nossos momentos, mas tem pessoas com falta de perdão mesmo, de forma séria.
Não é fácil, não é fácil perdoar, mas hoje você vai. Eu vou até te ensinar um exercício muito legal que eu já fiz e que eu quero que você faça. Eu te falei para você pegar um papel, você não vai precisar escrever agora, mas você vai anotar no seu papel aí, você vai colocar, eu vou escrever uma carta de perdão. E aí você vai escrever essa carta de perdão. Se você não quiser dar para essa pessoa, você não precisa dar. Se você quiser dar, às vezes, de repente, essa pessoa nem aqui está mais. Já está no outro plano. Já é uma pessoa que já se foi. Mas se você quiser realmente liberar esse perdão, escreve uma carta. Se você quiser dar para a pessoa, você dá. Se você não quiser dar, você rasga. Depois que você escrever, você vai ler, você vai chorar, você vai perdoar, você vai se sentir bem. E eu tenho certeza que você vai para um próximo nível na sua vida. E aí depois você rasga essa carta toda, bem picadinho, e joga dentro do vaso, na descarga, e se livra disso. Ok? Autoestima, você precisa olhar para você. Tem momentos que às vezes a gente não está bem, que a gente não está legal, que a gente acha que a gente não boa o suficiente para tal coisa, que a gente precisa da aprovação dos outros, mas você não precisa da aprovação de ninguém. Nem eu, nem você precisamos da aprovação de ninguém. Nós já temos um que nos aprovou. É por isso que nós estamos aqui. Então, tenha autoestima e seja grata, grata todos os dias pelo que você tem. Não sei se de repente é R$ 10 que você tem na conta, você já entendeu que você semeou isso, mas você tem que ser grato. Você tem que ser grata pela casa que você tem, pelas coisas que você tem. A gente entende, a gente aprendeu aqui hoje que a gente precisa cuidar. Às vezes a gente espera ter uma casa linda e maravilhosa para a gente poder cuidar. Mas se você não é fiel no pouco, você não vai ter o muito. Você não vai ser fiel no muito. Deus está sempre olhando, sondando. Eu sempre falo que qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, não importa o que seja, se for vender um picolé, se for fazer uma faxina, se for vender um produto, se for formar uma equipe, qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, que a gente faça o melhor que a gente possa fazer, porque tem sempre alguém te olhando, ok? Então seja grato por hoje, por estar aqui. Eu sou grata a vocês por estarem aqui, ouvindo aqui eu falar, mas eu tenho certeza que vocês podem sentir. Eu acredito que vocês estão sentindo aí o que eu estou sentindo aqui dentro de mim, porque eu estou falando, passando para vocês a minha verdade nesse treinamento. Eu fiquei meditando muito sobre isso, sobre essas sementes que a gente lança todos os dias, e eu tenho certeza que não só vocês que estão aí na sala aqui comigo, mas eu vou ser uma mulher semeadora com intenção. Nós, a partir de hoje, nós sempre vamos semear com intenção, semear sementes boas para a gente colher frutos maravilhosos na frente, daqui para frente. E aqui, gente, é a paciência da colheita. Deixa eu ver aqui a hora. Até que a gente está no tempo direitinho. Então, gente, olha, a paciência da colheita. Vocês entendem que se tudo na vida é semear para colher, a gente entende que quando a gente semeia, a gente precisa de um tempo, né? A gente precisa. Você não vai plantar hoje e colher logo amanhã. Claro que existe semente, se eu sair daqui amanhã e oferecer um produto e a pessoa comprar, eu já vou ter aquele retorno de imediato, mas tem coisas que maiores na nossa vida que a gente precisa de tempo, a gente precisa de paciência. Não é que a gente tem que fazer devagar, parando, não, mas a gente precisa por velocidade. Não sei quanto tempo você precisa, eu não sei qual é o animal que está aí atrás de você, se é um gatinho miando, miau, ou se é um tigre querendo te pegar. E aí você vai colocar a velocidade. E você, dependendo do bichinho que está aí atrás.
que você correndo atrás de você. Então, você vai determinar sua velocidade, mas tudo com paciência. Você precisa manter a fé e a persistência, porque vai ter momentos que você vai estar desanimada, né? Desanimada, vai ter momentos que você vai falar com alguém e você, nossa, vai com toda expectativa achando que aquela pessoa vai fazer um negócio com você e aquela pessoa te diz não. Ou então você até colocou ela, veio toda entusiasmada, ou então você é novinha, entrou aqui, achou que ia ser fácil, e não é, entendeu? Não é fácil, mas é simples. E se você tiver persistência, fé em primeiro lugar, persistência, você vai colher, tá bom? E cuidar do solo. O que é o solo aqui para gente? É a nossa mente e o nosso coração. Então, a semente é lançada, o solo é é a nossa mente e o nosso coração. Então, a gente precisa estar cuidando dele sempre, porque você lançou a semente, se você não se policiar, se você não analisar, se você não tiver essa sabedoria que você precisa ter, que Deus já te deu por natureza, que Deus deu a sabedoria para nós mulheres, às vezes a gente que não se atenta a ela, você de repente vai deixar de colher, ok? E você tem que aprender também a lidar com as frustrações e recomeços. Muitas vezes na nossa vida a gente precisa recomeçar. Eu já precisei recomeçar algumas vezes. E se precisar recomeçar de novo, a gente recomeça, porque a vida é feita disso, entendeu? Eu já montei equipe dentro do negócio e aquela equipe pessoas, coloquei pessoas, achei que aquelas pessoas fossem fazer, nossa, perdi tempo, não, eu ganhei, porque a gente nunca perde, a gente nunca perde nada, a gente sempre ganha experiência. Então, assim, fiz o trabalho com aquelas pessoas e aquelas pessoas foram lá, desistiram, ou às vezes elas estão só ali quietinhas, às vezes não é o momento da pessoa, e você está sempre mantendo um relacionamento com elas. Você também não pode ficar com raiva, não cometer esse erro de ficar com raiva das pessoas, porque você colocou e as pessoas não fez, ou porque você chamou e a pessoa não quis. O nosso trabalho e a nossa vida é feita de relacionamento. Quanto mais não é por uma intenção de trazer a pessoa para o negócio, mas, cara, cada pessoa tem o seu momento. Quando a gente, lá atrás, quando a Atlântica Natural, o Juliano fundou a Atlântica Natural, ele chamou o Luciano para a Atlântica e o Luciano falou não. E aí passou o tempo, e aí ele curtiu uma postagem que o Juliano fez. E aí o Juliano foi lá e chamou ele, conversou com ele. Já pensou se o Juliano tivesse ficado com raiva? Deixa ele, curtiu aí, mas eu nem vou falar com ele. E também se ele não tivesse atento às oportunidades e àquele momento, hoje nós não estaríamos aqui falando, não estaremos como Imperial conquistando tudo que a gente está conquistando hoje dentro dessa empresa e o mais importante, ajudando pessoas, porque o nosso intuito aqui nunca, né, nunca nem foi só ser imperial, é formar imperiais. A gente quer chuva de imperiais dentro da Atlântica Natural. Eu, assim, eu acho que vai ser uma felicidade para mim hoje, esse ano de 2025, que eu estou falando de semeadura e eu tenho certeza que esse ano é o ano da colheita. Então fala aí, escreve aí no seu papel aí, esse é o ano da colheita. A gente já começou a plantar, né? A gente já tem plantado. E eu tenho certeza que em novembro, lá na convenção, vai ser chuva de imperial. E eu tenho certeza que aqui dessa sala aqui vão sair imperiais. Porque, cara, se eu pudesse dizer que eu tenho orgulho, um orgulho é de ver quanta mulher, cara, quanta mulher boa, quanta mulher excelente que tem aqui dentro dessa empresa. Eu fico boba. Eu adoro conversar porque eu adoro aprender cada dia com cada uma de vocês aqui, ok? Então, gente, não tenha medo de lidar com frustrações e recomeços. Isso te fortalece, ok? E é necessário.
E agora nós vamos para as nossas perguntas e respostas. Antes disso, eu queria fazer, eu falei para vocês, eu estava esquecendo, eu quero fazer uma mini atividade com vocês. Eu queria que vocês pegassem o papel aí agora. Ah, eu não estou sem papel. Ah, tá sem papel? Não tem problema. Pega o celular, faz no celular mesmo. Eu gostaria que você fizesse essa atividade aqui comigo. Todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Deixa eu ver o que que as mulheres estão falando. Dando tempo aqui para você pegar o papel aí e anotar. Vai ser legal, viu, gente? A nossa atividade aqui. Sou uma mulher bem corajosa, eu tenho habilitação e sei dirigir muito bem. Eu já tenho vontade de saltar de paraquedas. Ai, gente, olha, essas coisas aí radicais já não é comigo, entendeu? Não me chama. Todo mundo sabe que eu sou já um pouco medrosa. Eu quero te incentivar. Olha só, preste atenção. Eu quero te incentivar a você falar em público, a você mostrar plano, a você fazer as vendas. Não quero te incentivar a ficar pulando de paraquedas, hein? Para depois não botar a culpa em mim. Mas se é teu sonho, se é tua vontade, vai lá. Pula de paraquedas. Eu vi o Wagner Dias falando que ele soltou lá, que foi maravilhoso, que é uma sensação, e que ele não sabe nem o que ele sentiu, mas que é muito bom. Então, eu não tenho coragem, mas se você tem essa vontade, vai lá e faz, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu quero que você anote aí no seu papel, vocês escrevam 3 sementes que você tem plantado com frequência e tem te ajudado no seu crescimento. Então, coloca aí 3 sementes que você tem plantado. Isso, tá? Tem gente que está no celular, pode anotar no bloco do celular. Ó, tem gente que tem medo de falar em público. Duas coisas, parei, pular de paraquedas e de balão. Nossa, parabéns, viu? Você é corajosa. Tem gente que já está ensinando aqui a dirigir. É isso aí. 3 sementes o quê, amiga? Você vai colocar aí 3 sementes que você tem plantado com frequência e que tem te ajudado no seu crescimento. Vamos ver se vocês têm pelo menos 3 sementinhas aí que vocês têm semeado e que tem te ajudado no teu crescimento, tá bom? Anota aí, 3 sementes. Anotaram, gente? Eu sei que de repente você está buscando aqui na sua memória que semente que eu tenho plantado, mas eu já expliquei ali que são sementes. Tem as sementes invisíveis, que são da gratidão, do perdão, tem as sementes da saúde, vida financeira, tem várias sementes aí. Não é possível que não tem, vocês não estão plantando nada, estão semeando nada. Vamos embora, 3 sementes que você tem plantado com frequência, hein? Que tem te ajudado no seu crescimento. Agora, dá um espaçozinho, escreve 2 sementes que você sabe Deixa eu que te precisa. perguntar, deixa eu perguntar uma coisa. Esses 3 sementes é no geral da vida ou crescimento atlântica? Não, da vida. 3 sementes que você. A gente aqui, a gente não está falando só de Atlântica natural, não. A gente está falando de um todo, né? Na nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal, em tudo. Porque eu acho que para a Ok, gente ter sucesso na vida, a gente precisa ter esse equilíbrio das coisas, certo? ok. Entendi. Agora vocês vão escrever 2 sementes que você sabe que precisa começar a plantar. 2 sementes que você precisa começar a plantar, mas talvez esteja adiando ou negligenciando. Então, você vai colocar agora aí no papel 2 sementes que você precisa começar a plantar.
Todo mundo escreveu? Bem facinho, né, gente? Duas sementes. Agora, eu quero que você olhe aqui para mim. Olha aqui. Vamos lá, olha para mim. Eu quero que você respire fundo. Respira. Eu falo pro meu filho, né, que ele, como ele é autista, aí às vezes ele tá meio nervoso, eu falo assim, cara, respira, cheira a florzinha e sopra a velhinha. Agora eu vou pedir para você cheirar a florzinha, soprar a velhinha. Respirar. Agora você vai respirar fundo. Leia o que você escreveu. Agora você vai escolher uma dessas duas últimas aí que você escreveu. Você precisa semear. Você vai escolher uma delas e vai começar a semear hoje. É um compromisso que você está fazendo aqui comigo, viu? Quem está aí fazendo esse compromisso comigo? Olha, gente, eu não estou pedindo. A vida são várias sementes. Eu falei para vocês aqui que ao nosso acordar, a gente já está semeando. Eu estou pedindo para você escolher uma semente que você tem negligenciado. Uma semente. Você acha que, tipo, nossa, essa semente aqui eu tenho deixado para trás, isso está fazendo uma diferença no meu crescimento, na minha saúde, na minha vida financeira, não importa. Então, você vai escolher uma semente. Então, você vai lá, escolhe essa sementinha e você vai fazer esse contrato aqui comigo. Comigo e com todas as meninas. Olha, nós somos 108 mulheres nessa sala. 108. Então, você está firmando um compromisso aqui. Não importa. Vai lá escolher uma semente e a partir de hoje você vai semear essa semente, você vai cuidar dela, você vai ter a atenção com ela, você vai regar ela todos os dias e você vai cuidar. Eu já escolhi a minha e eu quero que você escolha a sua aí também, tá bom? Então, gente, essa foi a atividade que eu queria compartilhar com vocês hoje. E agora a gente pode, né, iniciar um bate-papo aqui, né, que a gente tem tempo, um tempinho aqui, pouquinho tempo, mas a gente tem. Eu queria aqui abrir os microfones, peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá, aqui, olha, muito obrigado pela atenção de vocês. A colheita é certa para quem não desiste. Eu nem queria falar essa palavra tentar, porque tentar não é uma opção, entendeu? Então, a colheita é certa para quem não desiste. Se você não desistir, você vai colher, tá bom? Se você não colher, vai vir outra pessoa e vai colher no seu lugar. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Nossa, que sala florida! São mulheres maravilhosas. E aí eu queria, né? Olha a Ana ali, que se tiver alguma mulher aqui na sala e quiser compartilhar uma semente, eu não vou nem falar da semente que você tem negligenciado, mas você escreveu aí as sementes que você tem semeado com frequência que tem te ajudado. E se tiver alguma mulher aqui na sala que queira compartilhar comigo e com as outras mulheres, essa semente que você tem semeado e tem te ajudado, eu queria que você compartilhasse aqui conosco para ajudar outras mulheres, tá? Começa com a coragem. Se tiver medo de falar aqui em público, vai ter que perder o medo agora. Vai, já vai, Posso falar, Teles? vamos lá. Quem é a Rosana? É a Rosana Valência Camisotti, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Rosana. Seja muito bem-vinda. Uma mulher Boa semeadora. noite a todas. Muito obrigada. Excelente apresentação. É Obrigada. para falar só uma semente que eu tenho feito e a que eu vou fazer, é isso? Olha, você nem precisava falar a que você vai fazer, que você tem negligenciado, mas se você quiser compartilhar, sinta-se à vontade. Então eu só falo da semente que eu tenho plantado. Que tem te ajudado, a semente que você tem semeado, que tem te ajudado no seu crescimento
pode ser no seu crescimento Tá, eu profissional. vou resumir, porque mulheres falam muito, né? Então eu vou resumir. Desde que eu entrei na Atlântica Natural, a minha vida está sendo transformada em todas as áreas. Ela já vinha sendo transformada, né? Mas eu estava procurando emprego de CLT, mas eu dobrava o meu joelho e pedia, Deus, me manda um marketing de ti, né? Me manda um marketing de gente verdadeira, de gente que prega a tua palavra, que acredita na tua palavra e que seja uma empresa séria de verdade, porque eu faço marketing desde a Amway. Então, né, eu já passei por muita empresa, né, por muita gente picareta, por muita gente do bem, enfim, mas nunca mais avancei. Desde a Amway eu nunca mais avancei. Então, assim, a Atlântica Natural, ela tem todos os dias me deixado impactada. E as três sementes que eu coloquei para mim, né, nesse momento, foi levar alegria ao outro, né, principalmente, tá dando eco, estão me ouvindo? Sim, tá ouvindo? Tá. Levar alegria ao outro, principalmente através da Atlântica. Eu costumo, quando eu prospecto, eu falo, olha, eu não vendo produtos, nós promovemos saúde, né? Saúde, liberdade financeira, é isso que a empresa que eu sou franqueada propõe para as pessoas. Eu tenho o hábito de jejuar desde quando eu era católica, hoje eu sou evangélica, né? E hoje eu entendo muito mais o jejum, a importância de jejuar e orar, e eu faço isso por muitas pessoas e não somente pelos meus propósitos. E assim, eu tenho o hábito de, desde menina, isso eu devo à minha mãe, né, que Deus já levou para o céu, que a gente tem que ensinar ao outro a importância de agradecer, de não murmurar, né? Porque somos filhos perfeitos, né? Saudáveis, fortes. Vai ter tribulação? Vai. A própria palavra diz, né? Tereis aflições, mas sede forte, corajoso, que eu venci o mundo, você também vencerá. E é isso, né? Senão eu vou ficar falando aqui e vai Nossa, voar. Rosana, parabéns, olha, parabéns pelas sementes que você tem semeado, né? A semente da gratidão, a semente da oração, né? Cuidando da sua vida espiritual e acreditando, né? A semente acreditar, gente. Se tem alguém colocando aqui embaixo, vai chegar a sua vez de falar. Então, assim, a semente da Rosana aí, ó, parabéns, Rosana, você está no caminho certo, viu? E pode contar com a gente aqui que nós estamos aqui unidas, uma para apoiar a outra, que mulher não tem esse negócio de rivalidade, não, que é inveja, rivalidade, não. Mulher tem que se apoiar, né? Porque só uma mulher entende o que outra mulher passa, tá bom? Muito obrigada por Amém, compartilhar é com a gente. verdade. Tem mais alguém, gente? Rapidinho, só para a gente encerrar. Eu quero falar, Celes. Eu A, quero falar. tá, a Eu, Aureli. sim, as três sementes eu coloquei persistência, paciência e gratidão. Mas essas três eu já estou trabalhando na minha vida. E as duas sementes eu coloquei coragem e foco. E eu vou ficar com o foco, que vai ser que gratidão, todo dia eu faço na minha vida. Eu levanto para mim trabalhar e eu vou agradecendo até o lugar que eu chego para bater pano. Eu agradeço por tudo. Porque, assim, eu agradeço pela minha voz, pela minha vida e pelas pessoas, que eu sou agente comunitário de saúde e eu cuido de muitas pessoas. E a Atlântica Natural, para mim, eu tenho certeza que de tudo aquilo que eu pedi a Deus, que Deus colocou na minha vida, que além de ser bom para mim, é bom para as pessoas. E eu estou conseguindo ajudar muitas pessoas. Então, assim, eu estou colocando o foco que vai ser, desse ano para mim, vai ser um foco de crescimento na Atlântica Natural. Então, assim, o ano passado eu comecei e eu consegui até o prata, mas eu tive o foco de fazer a franquia, então eu consegui ter o CD com a distribuição, né, de produtos, e esse ano meu foco vai ser de crescimento. Para mim subir a escadinha. E para mim fazer isso, eu preciso ajudar muitas pessoas. E é que desde o início do ano eu estou fazendo.
Então, a palavra minha vai ser o foco. Isso aí, Obrigada. Ani, gostei de ver, viu, Aureni? Ó, parabéns. Eu estou anotando aqui, ó, eu já tirei até foto que eu vou cobrar, hein? É um compromisso que a gente está fazendo aqui. Ana, você queria falar alguma coisa para encerrar? Eu sei que hoje é sextou, né, gente? Teve um feriado ontem. Ó, tô avisando, hein? Meu aniversário, hein, Ana, pode esquecer, hein? Ah, já anotei aqui seu aniversário, dia Eu 6. amo o mês de maio, gente, que é um mês lindo, maravilhoso. É o ano da. Ó, vamos semear nesse mês para a gente colher, que esse ano é o ano da colheita. Todo mundo falando aí, ó, 2005 é o ano da colheita. Vamos colher. Fala, Aninha. Gente, primeiro agradecer a Celes, né? Que treinamento maravilhoso, todas as Eita, sextas. gente, e para colher tem que plantar, né? Isso mesmo, é isso que eu ia falar. Não é, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. É Então, obrigatório para colher. Exatamente, tem que plantar para colher. é isso. Elza, deixa nosso Imperial falar. Fala, Ana. Não, é isso mesmo que eu ia falar, que a colheita, né, que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. E desde que faz muito tempo que eu exerço a gratidão, então todos os dias eu agradeço pelas pessoas que Deus coloca na nossa vida, pessoas maravilhosas, pessoas incríveis. E, gente, o que aparece de pessoas maravilhosas na nossa vida, vocês não têm noção. Então, assim, agradece, até agradece pelos problemas, né? Porque, assim, quando a gente não ganha, a gente aprende. Então, os problemas estão aí porque a gente precisa aprender algo com eles. É sempre assim. Atrás de todo problema sempre tem um grande aprendizado, né? Então, a gente precisa ser grato sempre, e eu acho que a gratidão realmente é uma das coisas que mais faz a gente atrair coisas boas para a nossa vida. E gratidão, né, Célis? Eu falo isso para você sempre, que eu aprendo muito com você, sempre mesmo. Qualquer bate-papo que a gente faz de 20 minutos, que é difícil, né, de ser 20 minutos, mas todos os nossos bate-papos aí, eu aprendo demais, demais, demais com você. Só gratidão também por ter pessoas, né, uma mulher incrível igual você na minha vida. Então, muito obrigada por hoje. Obrigada, mulheres, por estarem aqui nesse grande aprendizado, né, do Nato Belas. E Gente, estou feliz demais, gente. essa Feliz. menina, né, que é uma menina, né, é uma menina incrível. Ela é, ó, eu não posso falar, foi hoje mesmo, né, eu estava um pouco triste, um pouco chateada, como eu falei para vocês, a gente enfrenta desafios. E aí ela foi, aí eu falei assim, Célia, grava um vídeo. Eu falei, tá bom, eu vou ver aqui, porque eu tô aqui orando a Deus, porque eu tenho que fazer o treinamento mais tarde, e eu não consigo passar uma verdade se eu não estiver sentindo, entendeu, gente? Eu sou assim. E aí ela foi lá, rapidamente me ligou, conversou comigo, e assim é muito legal de ver esse apoio que a gente tem. E assim, e é genuíno, isso que a gente encontra dentro da Atlântica Natural, eu nunca, sinceramente, nunca encontrei em lugar nenhum. São mulheres, são pessoas, né, incríveis. E muito obrigada, Ana, por ser parceira. E outras mulheres também aqui que eu estou vendo, a Carinha, ali, Lidiane, a Evelyn, a Joseli, a Darcy, a Regina, a Lenira, a Luciana, a Geise, a Aurenina, que falou aqui com a gente. Então, assim, meninas, olha, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque são muitas, né? São, como eu falei, mais de 100 mulheres. Então, gratidão. Gratidão por tudo. Que Deus abençoe e que a partir de hoje você comece a semear com intenção, tá bom? Sucesso na vida de vocês e a gente se encontra na próxima sexta-feira aqui, o nosso Papo de Mulher, Nato Belas. Olha aqui, ó, eu com a minha camisa toda bonita, olha, minha camisa Nato Belas. Depois vocês vão ter também, tá bom? Hoje eu fiz questão de colocar até um batom rosa, tô com a cara aqui ó, toda despelando, né? Querendo ficar mais bonita, mas mulher sofre. Ana, por favor, faz aí um videozinho pra gente. Vai lá, que a Ana que é boa nisso. Pra gente encerrar. Só que, Ah, ó, sou boa nisso. Eu, todo mundo eu me bonito aí, convenço que ó. eu sou boa nisso.
Gente. É a Ana Boris. Ó, todo mundo bonita e que a gente vai sair na revista Caras, tá bom, gente? Vamos lá. Todo mundo assim, ó, chamando a mulherada, fazendo um legalzinho. Olha isso. É isso aí, mulheres. Estamos aqui no Gente, que Nato Bene, pena. sexta-feira. Estamos aqui com Não, e hoje elas tomaram uma decisão, né, de colher, de semear aí bons frutos para que a é colheita verdade. seja farta. Gratidão, Celes, por esse ensinamento de hoje e até o próximo Nato Belas. Participe e chame todas as mulheres do seu time para estar no próximo com a gente. Isso Até aí, ó. mais. Sexta-feira tem que ter Aí, mais, hein? Cada uma traz mais uma, viu? Um beijo. Vamos curtir hein? o final de Beijo. semana, gente. Tchau. Aproveitem o sextou que tá rolando. Sextou. Tchau, Ale. Tchau, Lu. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Vocês são arrasam toda sexta. Ah, Beijo. obrigada. Beijo. Celes, você encerra a sala para nós? Sim, eu tô aqui encerrando agora. Beijo. Beijo. Obrigada por hoje. Foi maravilhoso. Não vou abrir, não posso abrir. Não estou